Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 45. Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 45, será o texto do sermão dessa noite. Antes de ler o texto, eu gostaria que você pensasse na seguinte situação e como você se sentiria envolvido nela. Imagine que você foi visitar um parente seu, muito querido, mas que está internado no hospital há algum tempo. Ele está na UTI, já tem uma certa idade, problemas que já passam há um certo tempo, e você junta lá com a família, os netos, os filhos, ao redor da cama, e ali, esse ente querido começa a falar suas últimas palavras e começa a falar o que ele vai deixar para cada um. Ele fala que o testamento é escrito, é guardado numa gaveta, mas ele quer dizer ali o que ficou para cada um, para que ninguém tenha dúvidas de qual a sua escolha. E assim que ele fala o que cada um vai receber, os filhos e os netos começam a discutir entre si. Ei, por que você ganhou mais do que eu? Não, o que cada um ganhou é a questão do vovô. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E ele começa a falar, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou viajar. Porque, olha, faz tanto tempo que eu não viajo. Sabe, eu trabalho o ano inteiro, ralo, de domingo a domingo, segunda a segunda, eu vou viajar um pouco. Aí o outro fala, não, viajar, isso é vida de burguês, eu vou pagar minhas dívidas, vou resolver minha vida, e aí eu vou viver minha vida livremente dessa coisa na minha cabeça. O outro começa a falar, não, gente, vocês estão pensando longe demais, eu quero reformar minha casa. Eu quero agora fazer um puxadinho ali, né, para ter um pouco mais de conforto, comprar uma televisão nova. E nisso, o vovô está lá na cama, olhando tudo aquilo. Como você se sentiria vendo essa situação naquele momento? Como você se sentiria sendo aquele senhor, acamado, talvez seus últimos momentos de vida, vendo a sua família ficando mais do que vai fazer, conquistar e usar o dinheiro do que naquele momento tão triste que está para acontecer? É uma história muito parecida, mudando o que tem que ser mudado, com a passagem de hoje. É uma história que talvez lendo de maneira corrida a gente não perceba o peso da insensibilidade dos discípulos e do como eles não estavam compreendendo o que é o reino de Jesus. Por isso, nosso texto de hoje vai mostrar que Jesus é o rei escravo, o rei servo, e a gente deveria aprender algo com a identidade dele. O nosso texto diz o seguinte, Marcos 10, 32 ao 45. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levá-los à parte, os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Responderam-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando junto de si, disse-lhes, sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos no culto que é dedicado ao Senhor. Acabamos de ler a Tua Palavra, como já fizemos desde o começo, mas nós não queremos, Senhor, que seja apenas informação, apenas tempo passado neste lugar, mas que o nosso coração venha a ser transformado pelo Senhor. Trabalha a nossa vida, Senhor, ilumina o nosso coração,
Amolece o nosso coração nas áreas que ele está mais enrijecido, para que ele possa acolher com mansidão a tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor. Abre os nossos olhos para ver Jesus, de maneira como ele quer ser visto, e não como nós queremos enxergá-lo. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. Irmãos, como disse no começo, essa é uma história completamente revoltante. Nós olhamos para o todo dessa história e pela simples leitura você consegue perceber o quanto Tiago e João estavam completamente equivocados sobre o que de fato estava acontecendo. E para a gente poder compreender o que acontece aqui, eu gostaria de primeiro focar na ambição de Jesus. A ambição que, na verdade, foi mal compreendida pelos discípulos e muitas vezes mal compreendida por nós. O texto começa no versículo 32 com a terceira e última vez que Jesus vai dizer o que vai acontecer com ele em Jerusalém. A gente viu que lá no capítulo 8, depois de Pedro falar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus começou a ensinar para eles, explicitamente, corriqueiramente, que importava que ele seja entregue, morto, humilhado e então ressuscitasse depois de 3 dias. E curiosamente, propositalmente, Marcos coloca a partir de cada uma dessas vezes que Jesus falou isso, os discípulos falhando de maneira horrenda. Da primeira vez que Jesus falou isso, o que aconteceu? Pedro chamou Jesus à parte e começou a dissuadi-lo, a tentar convencê-lo de maneira persistente. Jesus, você não pode fazer uma coisa dessa. Ir para Jerusalém e morrer, que coisa é essa? E ele tentou argumentar e convencer Jesus de não fazer aquilo, e foi repreendido. Na segunda vez que isso aconteceu, depois de Jesus falar de toda a sua missão, do que vai acontecer com ele, da sua morte e tudo mais, os apóstolos começaram a discutir entre eles quem era o mais importante do grupo. E agora, na terceira e última, agora Jesus vai colocar muitos detalhes na maneira como ele vai ser morto e o que vai acontecer com ele, os discípulos chutam o pau da barraca. Eles pegam aquele limite que eles tentaram ultrapassar cada uma dessas vezes, agora eles pegam isso e levam ao limite. E perceba, não vai ser um problema apenas de Tiago e de João, mas de todos os 12. O texto vai começar dizendo que eles estavam a caminho, a gente já sabe desde o capítulo 8 que caminho para Jerusalém, e o texto deixa de maneira clara, subindo para Jerusalém, que ficava no topo de um monte. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. E a reação deles era essa. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E aqui a gente encontra um retrato muito interessante das emoções dos discípulos. Porque Jesus não estava apenas dizendo, gente, a gente vai para Jerusalém, tá? Tudo bem? Tudo bem. Não, mas ele dizia, vamos para Jerusalém. E ele pegava e acelerava o passo. Quando o texto diz que ele ia adiante, não é apenas uma maneira comum de dizer isso. É como se ele estivesse puxando aquele grupo, como se estivesse caminhando com uma determinação tal que quem olha para ele sabe que ele não vai mudar de rota. Ele está determinado, ele está persistente, ele está focado e não vai parar essa caminhada por nada. E os discípulos, já ouvindo um pouco dessa história de morte, humilhação e tal, eles começam a ficar num misto de emoções. Eles ficam, como o texto diz, admirados, maravilhados. Eles olham para o caráter de Cristo, sua ousadia, sua determinação, aquilo deixa eles inspirados. Isso é um líder, isso é um herói. Ele está indo para Jerusalém, e na mentalidade deles, que vai ficar implícita em várias partes do texto, eles achavam que Jesus chegaria em Jerusalém para ser recebido como rei, derrubar os sacerdotes ímpios, derrubar o império da época e assumir o reinado de Davi na capital do trono de Davi, que era Jerusalém. Então eles olhavam para Jesus lá, andando firme, forte, marchando na frente deles e falavam, vai lá, rei, domina, destrói, toma conta de tudo. Mas, ao mesmo tempo, aquelas palavras que Jesus disse sobre morte, sofrimento, perseguição, humilhação, começam a ficar meio que de fundo na cabeça deles. O pensamento comum dos discípulos, dos judeus naquela época, é de que quando o Messias viesse, o descendente de Davi, ele derrotaria seus inimigos, purificaria o templo, purificaria os sacerdotes, purificaria todos, estabeleceria um reino poderoso, militar e religioso e dominaria toda a terra. Essa era a mentalidade padrão daquela época. Só que Jesus começa a jogar no meio dessa mentalidade, que é verdadeira, em certo sentido, um timing diferente. Ele começa a mostrar que isso vai acontecer, mas não do jeito que eles querem. Não no tempo que eles querem, e não sem antes passar por muita dor e sofrimento. E aquelas verdades que Jesus foi colocando no coração deles, desde o capítulo 8, a conta-gotas, vou morrer, vou sofrer, vou ser humilhado, vou ser traído, e tudo, ficava meio que de fundo. Então eles olham para Jesus e falam, esse é o grande rei, esse é o Messias poderoso, mas ao mesmo tempo aquela coisa, mas ele falou de morrer, não falou? Não, deve ser uma figura de linguagem, deve ser uma parábola. Não, mas ele falou claramente que ele vai ser humilhado e traído. Não, mas deve ser só um jeito de falar. Você sabe, os salmistas gostam muito de figuras de linguagem, né? Jesus lê muitos salmos. Eu acho que ele deve estar usando uma figura de linguagem. Mas aquela empolgação hesitante, é aquela paixão
temerosa. Eles olham para Jesus e ficam num misto de emoções que nós, por vezes, sentimos quando olhamos para Cristo. Não é fácil seguir Jesus. O nosso Jesus não é uma pessoa simples, que você bate o olho nele, lê meia dúzia de versículos e entende toda a sua complexidade. Nós, que somos pecadores finitos, não somos assim. Quem de nós poderia ser resumido numa frase, um parágrafo desse tamanho? Nenhum de nós ficaria contente com isso. Mas Jesus, que é o Deus homem, ele vai além de toda a nossa compreensão. Ele nos desafia em cada uma das nossas crenças a olhar para ele de uma maneira que não é tão palatável. Quando você encontra Jesus, você encontra uma pessoa, encontra um Deus homem, que ele não se conforma à sua visão sobre ele. Se você agora fizer um exercício de pegar uma folha de papel, agora não, mas depois tente fazer isso em casa, se você tiver tempo. Pegue uma folha de papel e comece a escrever quem é Jesus. Não daquela maneira emocionada, não, Jesus para mim é meu Salvador, ele é isso. Não, tente descrever como se fosse uma biografia. Não focada em datas e eventos, mas no caráter dele. Tente descrever Jesus. Você vai perceber como é dificílimo fazer isso. Você pode pegar partes verdadeiras, né? Jesus é amor, ele é o bom pastor, ele é cuidadoso, dá vida pelas ovelhas, ele é gentil, manso e humilde de coração, que é um lado que é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, Jesus fala em partes da Bíblia que ele veio trazer a espada. Ele não veio trazer a paz. Ele vai separar famílias. Ele vai dividir pessoas que se amavam e vão começar a se odiar e querer se matar por causa dele. Como que a gente junta uma coisa com a outra? Como que a gente junta um Jesus que ama, acolhe e perdoa com um Jesus que fala que é melhor cortar a sua mão e arrancar seu olho do que viver em pecado perto dele? Como que a gente consegue caminhar com Jesus que fala, vinde a mim as criancinhas, e ao mesmo tempo fala que se alguém fizer mal para elas, amarre uma pedra de moinho e se jogue no fundo do mar junto com a pedra? Como que você junta um Jesus tão contrastante, tão complexo, tão profundo, e segue ele sem nenhum tipo de constrangimento? Não é uma tarefa fácil. Se você está sendo cristão de maneira intencional, séria e dedicada, você certamente vai encontrar problemas em ser cristão. Porque vai chegar a hora que você vai falar assim, é isso que Jesus quer. Será? Não, Jesus com certeza quer fazer isso. Mas ele quer mesmo? Porque ele não é uma pessoa que você escreve numa folha de papel e pronto. Ele vai muito além disso. E os discípulos estavam sendo confrontados com essa realidade. Ele é admirável, mas ele é assustador. Ele quer fazer uma coisa grandiosa, mas essa coisa grandiosa me dá medo. E é difícil seguir ele, mas assim eles continuam. E Jesus, tornando a levá-los à parte, os 12, tinha uma multidão junto, ele separa os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo, e agora Jesus enche de detalhes a descrição. Versículo 33, eis que subimos para Jerusalém. Eu não vou sozinho, vocês são meu povo, vocês vão comigo. Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles, detalhe novo na história, os sacerdotes e os escribas condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, aos ímpios, os pagãos. Hão de escarnecê-lo, os pagãos, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus começa a colocar mais detalhes numa história que já era difícil de engolir. Ele dizia que ele sofreria e morreria, mas agora ele fala como isso vai acontecer e quem vai fazer cada uma dessas coisas. E quando ele fala que os líderes religiosos vão condenar ele, nós temos aqui um problema muito sério. Nós temos como se fosse um líder religioso sendo condenado de heresia. Como que a sua congregação, como aqueles que o seguem, como se, por exemplo, eu fosse denunciado no presbitério por heresia. Como que você sentiria sabendo que seu pastor é um herege? Pelo menos pensam isso dele. Claro que eu estou infinitamente distante de Jesus do peso que isso teria na vida dos discípulos, mas gera um constrangimento, gera uma vergonha. Eu estou associado a esse herege, eu estou associado a esse tipo de pessoa que os líderes religiosos condenaram. É desafiador permanecer perto de alguém que a fama e a reputação foi jogada no lixo. E Jesus coloca vários detalhes. Eu vou ser julgado pelos religiosos e eu vou ser morto pelos pagãos. Gente que tem um menor pudor, vai me humilhar, vai cuspir em mim, vai me açoitar e vai me matar. Não vão me matar sem antes me torturar e me fazer o máximo de mal possível. E essa história mostra a santa ambição de Jesus. Uma ambição que a gente lê aqui e fica com dificuldade de entender. Como que alguém deseja isso? Como que alguém pode querer passar por esse tipo de coisa? Como que Jesus diz uma coisa dessa e ainda assim continua caminhando adiante dos discípulos com convicção e coragem? Como que alguém faz uma coisa dessa? E a única maneira de responder a isso é olhando para o servo sofredor de Isaías 53. Lá na profecia de Isaías, diz que depois de todo o sofrimento, lá no versículo 10 e 11, diz o seguinte, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá
a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus conta o que ele vai fazer, mas os apóstolos não estavam associando o que ele vai fazer com aquilo que vai resultar daquilo que ele vai fazer. No final do texto ele vai dizer claramente o que ele vai fazer com isso. Mas Jesus só vai passar por tamanha dor, humilhação, vexame e sofrimento por causa de você, por causa da gente. É estranho pensar nisso. É extremamente estranho pensar nisso. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele fala, olha, se alguém fosse chamado para morrer por uma pessoa muito boa, uma pessoa digna, respeitável, talvez você encontrasse uma pessoa disposta a fazer isso, a ser um substituto para uma pessoa muito boa. Mas Deus prova o tanto que Ele nos ama, mandando seu Filho morrer por pessoas que são um lixo como a gente. Imundos, pecadores, as pessoas que trouxeram a esse mundo a desgraça e o caos no qual ele está inserido. Nós somos o vilão da história da Bíblia. Nós somos os piores inimigos de Deus. E Ele mandou o seu Filho, santo, puro, imaculado, morrer no nosso lugar. E é nisso que Ele prova o amor. Ele morre por pessoas que não têm nada para dar a Ele em troca. A única coisa que Jesus consegue, através da morte por pessoas horríveis como nós, somos nós. Ele morre pelos piores, para que os piores se tornem seus, e se tornem os seus filhos, sua família, o seu povo. É isso que o texto de Isaías fala. Ele verá o fruto do penoso trabalho. É a visão maravilhosa que o Vanderlei fala daqui. Ele vai olhar para esse fruto aqui do seu trabalho. E isso vai colocar um sorriso no coração de Jesus. É por causa de pessoas como eu e você, horríveis, pecadoras, incoerentes, hipócritas, que dizem uma coisa e no dia seguinte fazem o contrário, que Jesus morreu. É por pessoas como nós que Ele caminhou de maneira tão ousada e resoluta, mesmo sabendo que a pior dor do universo estava para acometê-lo. É por causa de pessoas como nós que Ele fez isso. A ambição de Jesus, a santa ambição de Jesus, é salvar e resgatar o seu povo. Coisa que os discípulos não conseguiam entender. E isso fica claro na ambição deles, que é a continuação do nosso texto. O versículo 35 ao versículo 40 mostra o estado terrível do coração de João e de Tiago, mas que na verdade também era dos outros. O texto diz, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, um dos primeiros apóstolos a serem chamados, e eles eram filhos de uma tal de Maria. O texto de Mateus fala que foi Maria que pediu para eles pedirem, em nome dela, isso aqui. Marcos não entra nesses detalhes, mas possivelmente ela fez isso porque ela, ao que tudo indica, nas entrelinhas da Escritura, ela era tia de Jesus. Tiago e João eram aqui primos de Jesus. A gente não sabe se de primeiro grau ou segundo grau, mas eram parentes próximos em alguma medida. Então a mãe deles, a tia de Jesus, de certa forma, tentou pedir um favor familiar pelos primos dele para ver se conseguia. E agora os meninos, né, os meninões aqui, talvez com seus 20 e poucos anos, um pouco menos talvez, eles vão fazer um pedido ousado para Jesus. E olha a ousadia deles. Versículo 35. Eles se aproximaram, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Jesus, a gente quer te pedir uma coisa, e a gente não quer ouvir não como resposta. Nós queremos pedir uma coisa para você, mas nós não queremos outra resposta, outra saída, a não ser aquilo exatamente como nós desejamos. Que coragem, hein? A gente faz a mesma coisa, mas a gente ri dos outros quando fazem isso, né? Eles têm uma coragem pecaminosa aqui. Eles olham para Jesus, o Mestre, o Senhor, que acabou de falar da sua morte, do seu sofrimento, e querem pedir. Eles são como aquelas pessoas no leito de morte daquele ente querido, discutindo sobre a herança, sobre o poder e as riquezas, sem se preocupar com a pessoa que está prestes a sofrer. Eles mostram que a ambição deles ia para um lado e a ambição de Jesus ia para outro. Eles querem uma coisa acima de tudo: glória, poder, autoridade, e não participar dos sofrimentos de Cristo. E o mais constrangedor desse texto é a resposta de Jesus. Versículo 36. Ele ainda responde, e ele lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? Ele deixa eles pedir ainda. Jesus, a gente quer pedir uma coisa e não queremos ouvir não como resposta. Tá bom, o que vocês querem? Olha o tamanho da paciência e da graça de Jesus. E eles respondem, se não bastasse o constrangimento, eles ainda dizem, permite-nos que na tua glória, quando ele reinar sobre tudo, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que eles pedem aqui é assim,
O suprassumo de qualquer pedido de um apóstolo podia fazer. A ideia deles, como disse agora há pouco, era que Jesus estava caminhando para Jerusalém para derrotar seus inimigos, estabelecer um reino que dominaria todo o planeta. E na mentalidade deles, possivelmente, a última parte sobre morte, sofrimento, humilhação, tudo que vai acontecer, parecia algum tipo de figura de linguagem. Como se Jesus falasse, olha, não vai ser fácil, mas a glória é certa. Nós vamos lutar bravamente. Vai ser muito difícil, meus soldados, mas a vitória será nossa a todo custo. Parece que eles encararam dessa forma a fala de Jesus. Quando Jesus fala literalmente, pensam que é linguagem figurada. Quando ele fala de linguagem figurada, pensam que é literal. Igualzinho a gente. É difícil entender Jesus às vezes. Mas eles não estavam pegando as pistas claras que Jesus estava colocando há tanto e há tanto tempo. E eles pedem, Jesus, quando você se tornar o Messias de Israel, o rei de toda a terra, olha, primeiro e segundo ministro, o braço direito e o braço esquerdo, o ministro da fazenda e o ministro militar aqui. Queremos esse lugar. E aí? A titia que pediu. Pode ser? E fazem isso, o texto diz, à parte. Eles tinham um certo constrangimento com relação aos outros 10. Mas de uma parte de Jesus, papo aqui de família. E aí? Rola um nepotismo sagrado? Bora colocar a gente ali nos carguinhos, no seu reino? E a resposta de Jesus, eu imagino, muito pesada, muito dolorida no coração de Jesus. Porque ele ouve disso das pessoas mais próximas dele, talvez que conheciam ele de infância. E ele responde da seguinte forma, versículo 38 até o versículo 40. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que pedem. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo com que eu sou batizado? Vocês estão dispostos a passar pela dor para então chegar nessa glória que vocês tanto querem? A mesma que eu vou passar? E olha o que o pecado faz com a gente. Versículo 39, disseram-lhe, podemos. Eles certamente não sabiam o que estavam falando. Igual a gente, muitas vezes. E Jesus volta para eles e fala, olha, vocês vão beber o cálice que eu bebo e vão receber o batismo com que eu sou batizado. Vocês vão passar por o que eu vou passar. Mas sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete a mim no momento, e sim àquele que tem autoridade para determinar esse tipo de coisa. Vocês vão passar pelo que vocês estão querendo tanto assim, mas o resultado não vai ser como vocês querem. E essa fala de Jesus, ela gera muita dúvida às vezes quando a gente está lendo aqui, né? Será que Jesus está falando que eles vão sofrer a ira de Deus na cruz igual ele sofreu? Não necessariamente. A ideia aqui é que esse cálice que ele vai tomar, que esse batismo que ele vai receber, é o sofrimento. Ele vai beber o cálice do sofrimento, o cálice da morte. Ele vai passar por um batismo, por um sepultamento que vai trazer para ele o fim da sua vida. E ele fala, vocês dois pedem coisas que vocês não entendem. E vocês acham que vocês vão dar conta. Mas vocês vão poder participar. Em outras palavras, vocês vão morrer por causa do Evangelho. Vocês vão morrer e sofrer por causa do reino. E de fato isso aconteceu. Tiago, se a gente continuar lendo a Escritura, será o primeiro mártir da igreja. Ele será o primeiro dos apóstolos que foi decapitado por ordem de Herodes, ainda no livro de Atos. E João, o seu irmão, Tiago foi o primeiro a morrer e João foi o último a morrer. Depois que ele escreve o livro do Apocalipse, ele então é levado à ilha de Patmos, passa um tempo exilado, segundo as tradições, que a gente não sabe até que certo ponto elas são verdadeiras, ele foi colocado em um caldeirão de óleo fervente e não morreu, tentou ser envenenado e não morreu, e depois de sofrer uma vida inteira, ele morre de velhice, talvez já com seus 70, 80 anos de idade. Nós encontramos em Tiago e João o primeiro e o último apóstolo a morrer. O primeiro e o último que beberam o cálice e participaram do batismo do sofrimento de Jesus. Mas será que eles sentaram à direita e à esquerda? Um dia a gente vai descobrir. Mas a verdade que o texto nos mostra é que, por vezes, a nossa ambição ela é completamente contrária à de Jesus. A primeira parte do nosso texto, que a gente viu, do versículo 32 ao 34, falou qual que é a ambição de Jesus: salvar o meu povo, redimir pessoas, resgatar almas, trazer para o meu Pai uma família, fazer para mim um povo, fazer uma edificação, um povo santo para a glória do meu nome, e eu vou pagar o preço que for necessário para isso acontecer. Os apóstolos ouvem isso e pensam o quê? Jesus, e aí? E as cadeiras? E as autoridades? Será que a gente pode mandar? Eu sempre quis mandar, eu sempre fui pescador, eu quero agora ser governador. O Senhor deixa? Esse texto mostra não apenas o coração de Tiago e João, mas o coração de nós todos, porque o versículo 41 diz o seguinte: ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Por quê? Porque eles queriam a mesma coisa. Só que Tiago e João, por ser família, chegaram primeiro. Eles ficaram indignados não porque eles queriam sentar à direita ou à esquerda, mas porque todos eles queriam isso. Nós queremos isso.
Nós pensamos, por exemplo, no cristianismo, na salvação, e muitas pessoas chegam à igreja e fazem parte de uma igreja pensando o quê? Se eu for para a igreja, Deus vai me abençoar. Se eu for dizimista, ofertante, se eu tiver uma vida correta, quando eu passar por algum perrengue, Deus vai ouvir minha oração com um pouco mais de atenção. Quando eu tiver problemas na minha vida, eu sei que quando eu pedir socorro, Deus vai ter que me ajudar. Porque eu fiz uma campanha, eu fiz um propósito, eu fiz uma oração, eu sou isso, eu sou aquilo, fiz aquilo outro. A gente olha para nós mesmos e pensamos que nisso nós vamos conquistar algum mérito da parte do Senhor, e não é assim que funciona. A ambição de Jesus deveria ser a nossa ambição. Nós não deveríamos olhar para a igreja como um meio de barganhar com Deus, ganhar coisas de Deus, conquistar coisas daquele que tem tudo e não precisa de nada da gente. Deus não precisa de nada da gente. E a gente quer tratar Ele nessa base da barganha. Senhor, me dá isso, me faz aquilo desse jeito, porque eu quero assim, eu quero assado, o Senhor pode, né? Me ajuda. E a gente fala coisas tolas para Deus, constantemente. Qual que deveria ser a nossa maior ambição? A mesma de Jesus. O nosso Cordeiro já morreu, já ressuscitou, vamos segui-lo. Jesus morreu para trazer pessoas para perto de si. A gente deveria fazer o mesmo pelos outros. Jesus, sendo o maior, o Senhor, o Quírios, Ele se fez escravo para cuidar de cada um de nós. Ele se fez do maior ao menor, do rico ao pobre, para salvar pessoas. E a gente vem para a igreja e faz o quê? Não. Como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se alguém pisar no meu pé, eu piso de volta. Se alguém me ferir, der na minha cara, eu não tenho sangue de barata. Toma de volta. Essa é a nossa postura com as pessoas, mas não foi a postura de Jesus. Jesus, quando viu pessoas perdidas e pecadoras, Ele amou e se entregou por elas. A gente vê pessoas perdidas e pecadoras, assim como nós na igreja, a gente faz o quê? Pisam no outro, como se fosse uma escalada. Sabe quando você vai no acampamento? O Gustavo Gisele foi no acampamento agora há pouco, né? O pessoal faz aquelas brincadeiras, faz uma pilha humana perto da piscina, aquela pirâmide humana. A gente faz isso na igreja. A gente vê as pessoas começam a pisar e subir para ver quem vai ficar no topo. Quando Jesus fez o quê? Ele tirou sua veste real e Ele se colocou como tapete, onde as pessoas subiram. É completamente contrário do que a gente quer fazer como igreja. Quando o nosso ego, a nossa vaidade nos separa das pessoas, quando qualquer picuinha que a gente tem é motivo para não vir mais à igreja, não conversar mais com a pessoa, não resolver a questão. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos pensar que o reino é um lugar onde aqueles que têm mais autoridade, mais experiência, mandam e o outro obedece. Simples assim. É o que Jesus vai mostrar no final. A partir do versículo 42, ele vai mostrar esse reino invertido que ele propõe para a gente, para corrigir a visão dos 12 e corrigir a nossa. Versículo 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, vendo aquela briga que estava dando entre os 12, chama eles para perto e diz, vocês sabem que os que são considerados governantes dos povos têm-nos, a todos nós aqui, sobre seu domínio, e sobre eles e os seus maiorais exercem autoridade. Vocês conhecem como o mundo funciona. Sabe como o Império Romano é poderoso? Você tem o César, tem os governadores, os tetrarcas, você tem várias hierarquias de pessoas que uma manda na outra, uma pisa na outra, uma faz com que o de baixo obedeça à sua vontade, onde aquele que tem mais experiência, mais poder, mais contatos, mais dinheiro, consegue domínio sobre os outros. E o grande sonho de qualquer cidadão romano é ascender na pirâmide social. É o sonho de qualquer brasileiro. Você olha para o tanto de bets que tem por aí, apostas e jogos com promessas de retorno rápido, dinheiro rápido, e o tanto de gente está perdendo a vida nisso. Gastando tudo que tem e não tem, destruindo a família por causa disso. Por quê? Porque quer conquistar, quer subir, quer ser cabeça, não quer ser cauda, quer estar lá no topo, ter independência financeira, conseguir a vitória, o sucesso a todo custo, não ter que pedir favor para mais ninguém, não ter que depender de mais assistência nenhuma. Eu quero chegar lá. Perceba, não é não ter ambição nenhuma. Mas isso toma conta do nosso coração de uma maneira tão rápida, tão fácil, que a gente não percebe. Nós somos seres ambiciosos. Nós somos seres cobiçadores. E Jesus fala, o mundo, o Império Romano, o mundo que a gente vive hoje, só reflete o nosso coração. Um mundo onde a gente só quer mandar, governar e conquistar o melhor para nós mesmos. Mas ele diz no versículo 43, mas entre vós não é assim. E como pastor eu amo esse versículo. Amo profundamente essa frase aqui do texto, porque nos mostra que igreja não é empresa. O reino de Deus não é um lugar onde o que tem mais experiência, mais idade, mais feitos, mais aquilo, manda e os outros obedecem. Na igreja nós somos todos iguais. Pastores, presbíteros, diáconos são escravos da igreja. A palavra que Jesus vai utilizar aqui para frente, quando ele fala, será este que vos sirva, é a palavra diácono. O diácono é um escravo da igreja. O presbítero é um escravo da igreja. O pastor é um escravo da igreja. Não são os donos da igreja, os manda-chuvas da igreja.
Nós, na igreja, somos todos iguais. Quanto mais funções são dadas, quanto mais autoridade é dada, maior responsabilidade é colocada e maior necessidade de servir e cuidar é colocada sobre nós. Nós não podemos ser líderes, aqui pensando no caso de nós, oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, nós não podemos ser dominadores, como Pedro diz para a gente na carta dele. Nós devemos cuidar do rebanho, sabendo que nós vamos prestar contas ao dono dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Igreja não é empresa, e igreja não é lugar de hierarquia. Igreja não é lugar de manda e desmanda, de palavra, ponto, falei, acabou. Claro que vão ter horas que a gente vai tomar decisões baseadas na palavra que vão ser assim, mas não é um lugar onde o meu ego diz esse tipo de coisa, onde o ego de um presbítero, um pastor, um diácono, o que for, diz como a igreja deve ser ou não ser. Na igreja, os líderes são os escravos, são os últimos. São os que mais devem trabalhar, os que mais devem servir, os que mais devem sujeitar e mais devem ser humildes no rebanho. Pastores, presbíteros e diáconos não podem ser dominadores de forma alguma. E Jesus fala, entre vocês não é assim. Nas sociedades internas, nos grupos que nós temos na igreja, é muito fácil a gente ter conflitos. Eu disse há um tempo atrás, é muito fácil, e não é de se estranhar que isso aconteça. Na verdade, é a coisa mais normal do mundo e até esperada que aconteça. A grande questão é que na igreja nós não podemos deixar o nosso ego dominar a questão. O meu ego escapou, eu acabei sendo um pouco grosseiro, um pouco dominador, um pouco egoísta na minha postura. Reconheça, peça perdão, se humilhe, se coloque por debaixo do outro. É isso que a gente tem que fazer na igreja. E não mandar e desmandar, pedir a cadeira X ou Y. Ei, levanta daí, você sentou no meu lugar. Igreja não é lugar para isso. O reino de Deus não é assim. O reino de Jesus é invertido. Ele continua dizendo, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o escravo de todos. Por Jesus, por que isso? Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não está pedindo nada que Ele mesmo não fez e continua fazendo até hoje por nós. Ele quer que a gente olhe para Ele, igual os discípulos estavam fazendo no começo do texto. Olham para um Jesus que vai à frente com ousadia, olha para Ele e não fica pensando como que o meu sonho, como que o meu plano, como que a minha visão se encaixa no plano de Jesus. Mas falar, o plano de Jesus é melhor, joga o meu para lá. A vontade de Jesus é superior, deixa a minha para lá. A glória de Jesus é maravilhosa, deixa a minha para lá. Jesus, você quer uma cadeira para você? E a cadeira é só dele, não é nossa. A postura do cristão é de olhar para Jesus, ele é o referencial. Jesus diz isso, o Filho do Homem não veio para mandar e desmandar, ele veio para servir e dar a vida para resgatar as pessoas. Essa é a missão de Jesus, e essa deve ser a nossa, quando olhamos para Ele e o imitamos. Essa é a lógica do reino invertido de Jesus. Um reino que nas últimas semanas a gente viu, que é o reino das crianças. É o reino dos que cuidam de pessoas que ninguém quer cuidar. É um reino onde os ricos com poder e autoridade não mandam e desmandam, mas aqueles que abrem mão de tudo por causa de Jesus. O reino de Jesus pega o mundo que nós conhecemos por causa do pecado e vira de cabeça para baixo. Ele mostra para a gente que o Éden que deveria existir hoje é o contrário dessa Babilônia na qual nós vivemos. E por isso o cristão não pode olhar para a sua igreja, olhar para si mesmo em relação ao outro e querer moldar a sua vida de igreja a partir da sua própria experiência pessoal, vivência pessoal, à luz de um mundo completamente caído. A nossa referência não é pequenas empresas, grandes negócios, mas o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa referência não é como conquistar amigos, conquistar pessoas e fazer amigos. Nosso referencial é morrer pelas pessoas e cuidar delas, querendo elas, gostando da gente ou não. O nosso referencial não é o referencial desse mundo, ainda que possa ter coisas boas aqui e ali. O nosso referencial é o reino invertido de Jesus. Um reino onde o rei se torna escravo, onde o rico se torna pobre, onde aquele que é livre se torna servo de todos. E Jesus quer que a gente olhe para Ele e siga o mesmo passo. Que a gente olhe para Ele, carregando a sua cruz para Jerusalém, e fale assim, Jesus, deixa eu participar disso. Você vai ser humilhado. Vão cuspir na sua cara, talvez literalmente. Vão falar, quem você acha que é? E você vai engolir isso a seco e seguir me obedecendo. Você quer fazer isso? Você hoje aqui, quer fazer isso? Quer levar desaforo para casa? Quando alguém te estapear numa face e dar outra? Quando alguém tomar alguma coisa de você injustamente, você deixar levar mais um pouco ainda? Você está disposto a viver o discipulado que Jesus chama os seus discípulos para viver? Jesus não chamou você para virar a florzinha de Jesus que brilha e tem a sua vontade feita. Ele te chamou para ser escravo igual a Ele. É isso que Jesus quer da gente. Só que os discípulos não entenderam.
A gente, com toda a revelação, toda a história da igreja, não entendemos. Por isso que nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Ele pela fé. A gente vai falar muito disso no próximo e último texto de Marcos esse ano. Sobre o olhar para Jesus. Nós devemos olhar para Ele e enxergar Ele por quem Ele de fato é. Pegar aquela nossa descrição de que a gente faria de Jesus na nossa casa, no papel, né, de quem é Jesus, e perceber como isso é pobre, como isso é pequeno, como isso é limitado, como esse Jesus que eu descrevi nessa folha parece mais comigo do que com Jesus da Bíblia. E rejeitar isso, abrir esse livro tão antigo e encontrar Jesus aqui. Encontrar o povo de Jesus e falar: povo, me mostrem Jesus. Queremos ver Jesus. E a gente mostrar pela nossa comunidade, nossos atos, palavras, gestos, amor, perdão e humildade, o Jesus, servo e rei ao mesmo tempo. Por isso, meus irmãos, para a gente concluir a mensagem e participar da ceia do nosso Deus, do cálice, que não é o cálice do sofrimento da morte, mas o cálice da vida e da bênção, eu queria que a gente pensasse algumas coisas. A primeira delas: o quanto os seus sonhos têm te pedido de seguir Jesus? O quanto o seu ego tem te pedido de seguir Jesus? Pense de maneira muito prática. Tem alguém aqui hoje na igreja que você não conversa, não porque você não tem proximidade, mas porque você não quer conversar? Porque te fez alguma coisa? Ou você acha que fez alguma coisa? Se tem, está na hora de resolver isso. Quem você acha que você é para não perdoar? Quem você acha que você é para não cumprimentar uma pessoa por quem Jesus morreu? Quem você acha que você é para ficar quase fazendo rodízio, para não encontrar com a pessoa na igreja? Se você faz isso, você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu o que é ser povo de Jesus. Mas, como somos fracos e pecadores, também pensando no outro lado, se você fez algo que de fato deu motivo, peça perdão também. Sabendo que o seu irmão é fraco, talvez vai ter dificuldade de perdoar, de buscar e de resolver, vá você até ele. Jesus fala isso em Mateus 18. Se você tem um problema com alguém, vá e resolva. Se você ofendeu, vá e peça perdão. E se você receber o pedido de perdão, dê ele 70 vezes 7. Jesus não pede coisas fáceis, mas ele pede aquilo que ele fez por nós. E a gente só vai conseguir fazer o que Jesus quer de nós no poder do Espírito Santo, que é o poder que estava sobre ele, que é o poder que está sobre nós. Por isso, irmãos, eu gostaria do fundo do meu coração como pastor, à luz do que a Escritura diz, que a gente deixasse boa parte dos nossos problemas, não todos eles, para trás. E os novos, que com certeza vão surgir, que a gente lide com eles. Essa mesa que a gente vai participar aqui, eu costumo dizer, é como se a gente tivesse todo mundo sentado aqui ao redor. Não dá para fazer uma mesa gigante aqui na igreja. Sabe, se você tivesse dificuldade de sentar ao redor dessa mesa do lado de alguém aqui da igreja, é disso que eu estou falando. Se você escolheria sentar na outra ponta, é disso que eu estou falando. A ideia é que você poderia sentar do lado de qualquer um de nós aqui e comer da mesma mesa, beber do mesmo cálice, comer do mesmo pão. Porque é isso que Jesus fez. Ele deu o seu corpo para nos fazer seu corpo. Ele derramou o seu sangue para nos lavar e nos unir como sua família. Por isso, vamos orar, depois vamos cantar o cântico A Começar em Mim, que é um cântico de, entendo que nesse momento de arrependimento para cada um de nós refletimos na letra dele, e depois vamos participar da ceia com os nossos irmãos presbíteros, Vanderlei e Eliel. Vamos orar primeiro. Santo Deus, nós somos tão cegos, tão tolos, tão egoístas. Nós queremos que o Senhor se conforme à nossa vontade, queremos ler a Tua palavra de maneira que ela se encaixe com a nossa interpretação. Nós somos tão arrogantes, Senhor, tão petulantes, tão soberbos, e ainda assim o Senhor nos amou. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe nessa noite. Que o Senhor nos perdoe porque nós olhamos mais para o nosso espelho do que para o Senhor, e olhamos mais para o nosso mundo do que para a Tua igreja na Tua palavra como referencial do que nós devemos ser e fazer. Nos perdoa, Senhor. Nos dá a graça de recebermos o Teu perdão, sentirmos o Teu perdão e também derramarmos ele na vida de quem precisa, Senhor. Perdoa-nos quando nós queremos fazer nosso reino pessoal, às custas do outro, quando nós humilhamos o outro, zombamos do outro, nos afastamos do outro. O Senhor morreu justamente para que a gente fosse unido como povo. Nos perdoa, Senhor, para que nós não participemos da ceia do Senhor indignamente. Nos ajuda a entender o que é ser parte da Tua igreja, parte do Teu povo. E nos ajuda, Senhor, na caminhada de carregarmos a nossa cruz e Te seguirmos, a começar pela negação de nós mesmos. Nós não conseguimos fazer isso, Senhor. Eu tenho toda a certeza que cada um que nesse momento está orando com sinceridade sabe que não consegue fazer isso. Mas nós pedimos, Senhor, derrame o Teu Santo Espírito sobre o nosso coração, para que não seja uma noite de lamento e de choro apenas,
mas seja de convicção de pecado e convicção da Tua graça, Senhor. E que nós nos sentamos e nos sejamos encorajados e capacitados, empoderados pela Tua ceia, para viver a vida que o Senhor quer. Nos dá de Cristo nesse momento, nos alimenta espiritualmente, para que nós possamos viver à luz da Tua palavra, à luz da Tua vontade, unidos a Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.